Bem-vindo, meu povo, a mais um podcast Papo com Corretor. Hoje a gente está com uma presença ilustre aqui do nosso convidado Douglas Vaz. Ele é presidente do Sinduscon e CEO da Vaz Desenvolvimento Imobiliário. Então acompanha a gente aí que hoje a gente vai falar um pouco sobre Douglas, presidente do Sinduscon, e o Douglas, empreendedor, empresário. Douglas, fala um pouquinho de você, se apresenta aí para o nosso público aí. Fala um pouco do Douglas para a gente. Deus, falar um pouco do Douglas, se fosse ter tempo, tem que falar muitas coisas. Né? Pode falar, fica à vontade. Meu nome é Douglas Vaz, né? Conhecido como Douglas Vaz, sou presidente do Sinduscon já no mandato para ser cumprido até março do ano que vem. Sou presidente da ELO também, delegado da ELO aqui no Estado do Espírito Santo, Associação das Empresas Loteadora Brasil. Sou o presidente da Vaz, presidente e fundador da Vaz Desenvolvimento Imobiliário. Nós já temos 25 anos. Também fundei, na época, eu e meu pai, a Cristal Empreendimentos, onde eu já me ausentei de lá, já vão para 5 anos. E estou no mercado imobiliário desde os meus 15 anos de idade. Fizemos vários empreendimentos, mais de 130 empreendimentos. A Vaz Desenvolvimento, ela atua no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Rondônia e agora em São Paulo também. Então são os 4 estados que nós estamos atuando. E sempre aí a gente procurando fazer novos projetos, coisas diferentes. Sempre bem projetos ousados e diferenciados que às vezes o mercado apresenta. A gente gosta sempre de ser inovador. Né? Show. Douglas, vamos começar falando um pouco sobre o Sinduscon. Aí depois a gente passa para a Vaz Desenvolvimento. Hoje, quais são os maiores desafios que são encontrados na construção civil, hoje no Espírito Santo? Posso dizer, hoje, um dos grandes desafios, nós já estamos começando a ver a questão de tecnologia, mão de obra e as parte burocracia no setor público. Essa parte de burocracia no setor público é um desafio grande que nós temos, porque hoje, eu até tenho dito, os processos imobiliários, às vezes de tramitações de processo, a velocidade de aprovação, de liberação, de licenciamento, principalmente ambiental, ela não consegue acompanhar o desenvolvimento, principalmente o Espírito Santo, onde nós estamos com a taxa de desenvolvimento, de crescimento, tanto na indústria, no mercado imobiliário, em todos os setores da economia do Estado, acima da média nacional. Então, essa velocidade de crescimento, os processos que tramitam dentro dos órgãos públicos, eles não têm a mesma velocidade. Então, essa parte aí é um gargalo, e todo esse processo ele traz prejuízo com a demora. Às vezes você desenvolve um projeto para um processo que está se acontecendo na economia naquele ano, naquele momento. Com essa demora, aquele projeto já não faz mais sentido. Perde aquele time, né? Perde aquele time, então ele não faz mais sentido para a economia, o que vai acontecer quando ele estiver liberado, né? Então o mundo hoje globalizado, as coisas são muito rápidas, muito dinâmicas. Às vezes você depara também a guerra de Ucrânia, a guerra lá em Israel, tudo isso, o mercado vai de uma forma, daqui a pouco desanda tudo. Então esse é um dos grandes desafios nossos, essa parte. Mas por que isso? Tem uma... Como é que se fala assim? Como é que a gente, de repente, tentaria melhorar isso? Precisaria dos órgãos públicos, né? Claro. Precisa. Acho que tem... o Sinduscon está começando a fazer um trabalho. Nós já chamamos até como parceria CREA, a MUNES, a Associação dos Municípios. Temos falado com o Ministério Público, porque o que existe hoje? Antes... havia um pouco de descuidado, às vezes um pouco de falta de equipe técnica para entendimento de legislações mais complexas. Mas hoje o que a gente tem percebido é que você tem várias legislações que às vezes falam do mesmo assunto. Né? Um exemplo,
na área que nós atuamos, parcelamento do solo. Você tem o plano diretor urbano, você tem uma legislação ambiental, você tem uma legislação de parcelamento do solo, você tem um código de postura, um código de obra, que às vezes nessas três leis ali, você tem interpretações diferentes, falando do mesmo assunto, mas com interpretações diferentes. O técnico, quando ele está analisando, ele olha aquelas leis e fala assim, eu estou tratando desse assunto, mas qual é que essa aqui eu estou tendo a interpretação, essa aqui outra, essa aqui outra. Qual que eu aplico? Eu vou aplicar essa interpretação número 1? Tá, será que ela atende? Quando chega, às vezes um processo passa pelo um crivo do Ministério Público, ou uma denúncia, ou qualquer coisa, aí o Ministério Público vai e analisa, fala assim, não, eu não interpretei a número 1, eu interpretei a número 2. Aí aquele técnico, ele responde pelo CPF dele. Então, ele, na via das dúvidas, ele prefere pegar aquele processo e passar para uma pessoa, para outra mesa, para o outro setor, e aquele processo fica rodando ali dentro, a pessoa fica com uma insegurança jurídica. Então, eu digo assim, é mais uma questão de insegurança jurídica. Então, é melhor o técnico deixar aquilo passando um outro e ver quem é que vai ter a coragem de assinar aquilo com várias interpretações. E então tem que fazer uma reformulação na legislação. Eu acho que tem que pegar e fazer vamos dizer um nome assim, um revogaço dentro de lei. E às vezes você está vendo aquela lei que, com o passar do tempo, você abre uma gaveta dentro daquele setor seu, aí você acaba descobrindo que tem uma lei de 1960 e pouco também que está falando que estava esquecida lá na gaveta, né? Então, isso, nós estamos convivendo isso hoje nas administrações públicas. Hoje a gente públicas. fala que é muita burocracia, né? Muita burocracia. Porque é como você falou, às vezes é um time ali do negócio. Você tem um projeto para agora, esse projeto daqui a um ano já não faz mais aquele sentido como faria um ano atrás, né? Sim. Que seria essa burocracia o que atrapalha muito. A Serra mesmo, agora recente, tem um Cláudio Denícolo, que é secretário da Secretaria Unificada de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Eu acho, por exemplo, dentro da minha ótica, assim, é excelente essa unificação das duas secretarias. São setores diferentes, mas que estão juntos, cara, porque tudo que você fala de desenvolvimento urbano, área urbana, envolve meio ambiente. Então, nada melhor do que você pegar um processo e analisar junto. Não quer dizer que um arquiteto vai fazer liberação de situações ambientais, mas que todo mundo senta na mesa e tem a mesma discute aquele o mesmo sentido, mas para poder dar agilidade no processo, né? Mas quem é técnico ambiental vai analisar a parte ambiental, quem é arquiteto ou engenheiro vai analisar a parte urbanística, né? Urbanística ou de arquitetura. Mas só que eles fizeram uma coisa lá bem bacana. O que foi? Tinha um plano diretor que tinha para as 350 artigos, mais ou menos. Ele veio para um plano diretor com 71 artigos. Diminuiu. Então, entendeu? Então, isso cria facilidade, porque quando você pega uma legislação que tem um monte de lei, só vai dar parafuso na cabeça de quem está analisando, né? Então, se você tem uma coisa muito bem clara, que o arquiteto, o engenheiro, o empreendedor está olhando aquela legislação e está com muita transparência, as coisas muito simples de entender, se torna muito mais prático o que você está fazendo. Não é questão que está tirando artigos, está tirando lei para poder está cuidando do meio ambiente, questões urbanísticas, a coisa boa da cidade. Não, é simplificar o negócio. Às vezes dentro de uma lei, tem vários artigos que falam do mesmo assunto, você não sabe qual que você aplica. Então, isso se traz o quê? Uma insegurança jurídica. E quando se traz uma insegurança jurídica, os técnicos, ninguém vai assinar uma coisa que tem uma insegurança jurídica, ele não sabe o que ele vai responder lá na frente, né? E no final, quem cabe sofrendo é o empreendedor, é o consumidor, que você não tem produto. Se você não tem um loteamento, não tem produto que não sai, demora a fazer a aprovação, demora a fazer o registro. Aí vem uma demanda da sociedade. Estou falando da área de desenvolvimento urbano, né? Não estou falando da área de loteamento. As pessoas precisam de morar, a população cresce, a cidade está crescendo, está chegando gente nova, as pessoas têm filho, crescem, casam e precisa de casa.
Aí não tem um produto regularizado, acontece o quê? Começa os loteamentos irregulares, o loteamento clandestino, que não são o loteador não é aquele que trabalha com a coisa séria. Sim. É aquele que aproveita de uma oportunidade, tem um terreno e começa a vender um recibo, abre uma rua, aí vira ali uma situação caótica para o lugar e também sobra também para o município, que aí vira assim, de interesse social. Aí o município tem que botar água, tem que botar luz, tem que fazer pavimentação, aí tem que melhorar as construções, então isso tudo desencadeia. São barreiras que atrapalham qualquer tipo de negócio, né? Sim. Douglas, você vive no Brasil, né? Todo ali por questão da VAR Desenvolvimento. Existem lugares que são diferentes para a questão dessas burocracia? Tem lugares que são mais rápidos? Existe essa... Ou tipo assim, o Espírito Santo tem um processo que realmente a gente sabe, como você explicou aí, mas existem outros lugares no Brasil que é mais ágil do que... Sim, existe. Tem principalmente alguns municípios que tem nas regiões de Mato Grosso, Rondônia, as legislações são as mesmas exigências, só que tem uma diferença. Como são cidades novas, né, para as regiões subdesenvolvidas do Mato Grosso, como você tem, eu dou sempre como exemplo, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, são cidades de 120, 100 mil habitantes, são cidades que têm 28, 30 anos, outras 33 anos. Então, as legislações são mais novas, então não tem aquele monte de legislação, as pessoas são muito mais... eles precisam do desenvolvimento da cidade, né? Eles têm necessidade. Por exemplo, tem uma cidade de Campo Verde, Mato Grosso, ela em 40 anos, em 10 anos ela teve um crescimento de 40%. Bom. Então, a cidade ela tem necessidade de fazer os empreendimentos, então os processos são muito ágeis. Eu me lembro uma vez que eu estava passando na cidade de Sapezal, passamos, olhamos a cidade, estava de passagem, falamos assim, vamos na prefeitura, vamos passar na prefeitura para poder ter uma área que nós estamos vendo aqui, vamos ver se eles têm algum projeto de expansão de alguma coisa nessa área. Chegamos lá, o pessoal falou assim, não, a prefeitura está fechada, era 11h15, então para almoçar, mas eles voltam 1 hora. Eu disse, poxa, pessoal, fechando a prefeitura, 2 horas de almoço, fecha tudo. Aí eu falei assim, já que nós estamos aqui, vamos ficar, por semana, vocês querem ver o quê? Não, nós estamos vendo uma área assim, tá bom. Então, a cidade de Sapezal é uma cidade, deve ter seus 50 mil habitantes, tem a cidade da família Maggi, que é o Blário Maggi, a gente tem a Maggi, cidade de agronegócio, de pecuária, grão, né? Cidade super desenvolvida, pequena, mas muito desenvolvida. Quando deu 1 hora, nós chegamos lá na prefeitura, o pessoal está para atender ali e tal, vamos na sala. Nós chegamos na sala, tinha uma mesa comprida, tipo uma mesa de reunião, divide até acho que umas 8 pessoas sentadas na mesa. Eu falei, senhor, que estranho, né? Aí eles perguntaram assim, aí tinha uma tela um telão de LED, tudo na parede, e falou assim, onde é a área que vocês estão querendo? Eu falei assim, nós estamos pensando numa área assim, no local tal, mostraram. O que vocês querem saber? Nós estamos preocupados com a questão da drenagem, porque o terreno é muito plano, lá é tudo plano, e para onde vai essa água de drenagem que tem? Eles abriram e falaram assim, nessa avenida, aí abriram um quadro, tem uma área, tem um projeto da macro drenagem para essa região, que pega daqui, vai até tal lugar, tá aqui e tal, ela vai ser licitada no dia tal, vai iniciar a obra no dia tal, e ela entrega essa obra no dia tal. Olhei e falei assim, poxa, muito rápido. Ele falou assim, vocês estão estudando a área? Por favor, eu estava com o engenheiro, o GR, só me dá seu e-mail, que eu já vou botar no seu e-mail. Pegou o e-mail, os projetos de assim, então isso aqui, vocês se for fazer projeto, vocês pegam, interliga, faz com a interligação daqui, já usa e faz aqui dentro da rede. Olhei e falei assim, aquele negócio muito rápido, eu cheguei para ele e falei assim, vem cá, e... se nós entrarmos com o projeto aqui, como que é a aprovação? Eu falei, se você entrar com o projeto, ele todo completo, tudo que tem da exigência, aí você vai entrar lá. Ele pegou, foi lá no site, entrou e mostrou a relação. Se você apresentar isso aqui tudinho, com 6 meses seu projeto está aprovado. Mas 6 meses no parte do setor? Não, porque aqui
nós temos uma comissão de aprovação de projetos de interesse da cidade, que são os projetos de prioridade da cidade. E esses projetos aqui tem uma comissão, onde essa equipe que está sentada aqui tem um representante, tem um da Secretaria de Meio Ambiente, tem o outro de obra, tem o outro de drenagem, tem o outro de planejamento e tem um outro que aquele é da Procuradoria. Então, a gente se reúne, pega o projeto, abre aqui na mesa e se discute tudo aqui na mesa. Aí sai um parecer só de todo mundo. Na hora. Na hora. Fica passando de um por um. Eu falei assim, gente, eu estou numa cidade que é lá do interior, lá não sei onde, os grandes centros ainda não pensaram nisso. É isso aí. Entendeu? Aí não tem. Aí tem um Grapoab, que é praticamente, que é São Paulo, que é quase igual isso. Só que no Grapoab, hoje, você demora um ano e meio, 2 anos, para poder tramitar um processo. Então, nesse caso aí, pelo fato de ser uma cidade pequena, ajuda na viabilidade do negócio por conta do crescimento, né? Por causa do crescimento, da necessidade. Do crescimento. Do crescimento. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a ter, os técnicos começaram a ter, precisam de ter essa visão. Eu acho que precisa mudar um pouco da cultura também dos técnicos, dos analistas de projeto. Acho que tem que ter, assim, o entendimento corretíssimo. Nós temos que aplicar a legislação, nós temos que ter cuidado com ela, não podemos errar, temos que fazer a coisa correta, mas acho que as pessoas não estão pensando da velocidade da necessidade. Hoje você pega aqui um celular aqui, é tudo muito rápido. As coisas acontecem com muita velocidade. Você está na 5G. Sim. E os processos não estão acompanhando. Essa agilidade de processo não está acompanhando ainda. Eles estão ainda no papel ainda, né? Porque, tipo, vamos dar um exemplo. Você falou, o e-mail chega em segundos para a pessoa. Sim. Mas eles preferem mandar um SEDEX. Sim. Vou dar um exemplo assim, né? Para questão de... Fazendo uma analogia de questão de demanda, eles preferem mandar um SEDEX. Sim. Do que ter essa agilidade aí. Douglas, vocês também têm raízes lá no Mato Grosso do Sul. Vocês fazem... Mato Grosso do Sul não, Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Eu vi uma pesquisa onde o Mato Grosso cresceu 6%, 3 vezes mais do que a média nacional. Sim. Até mais do que o Espírito Santo, né? A média nacional e tal. Por que desse crescimento, você acha? Quando nós chegamos na região, nós somos lá, tem 12 anos que nós começamos a chegar a Rondônia e Mato Grosso. Quando eu fui naquele local, eu enxerguei, por exemplo, primeira coisa, lugar do agronegócio. Aí eu pensei assim, o ser humano não vive sobre 2 coisas, são alimento e remédio. Né? Por isso tanta farmácia, né? Farmácia em cada esquina tem. Agora, se você pode viver sem roupa, sem vestuário, né? Sim. As pessoas podem acostumar. Sim. Não no início da década, né? Isso, não, isso aí pode acostumar. Agora, sem alimento, ele não consegue. Então, o celeiro da alimentação do mundo é toda aquela região. Então, eu falei assim, isso aqui tem faixa para poder de crescimento. E outra coisa que eu vi que lá os produtos são praticamente todos commodities ainda. Então, tem que vir as indústrias. Ontem mesmo eu estava vendo a matéria em Sinop. Sinop tem uma usina lá de biodiesel, que é feito de grãos, que ela vai passar ela vai fazer uma ampliação, ela já é para essa primeira ou a segunda maior da América Latina. Ela vai passar a ser a maior do mundo, com a ampliação que eles estão fazendo. Então, você tem muitas commodities na região, por exemplo, você tem carne, você tem frango, você tem a soja, tem o milho, algodão, empresa têxtil, por exemplo, eu fiquei sabendo igual o Campo Verde, uma cidade que tem 40 mil habitantes, nós estamos também com um projeto lá dentro. É uma cidade que é a maior produtora de algodão do mundo, está ali em Campo Verde. Aí agora estão fazendo a ferrovia, que é o primeiro traçado para sair de Rondonópolis até Campo Verde, onde é uma rodovia que tem um investimento de 16 bi. E lá você vê assim, as rodovias, transporte e a topografia do terreno, tudo ajuda, os incentivos fiscais que tem, você tem um Banco do Amazonas com taxa de juros de 3% ao ano, com taxa de carência de 12, 24 meses, dependendo
do que você vai aplicar até com 3 anos, né? Porque primeiro tem a colheita, primeiro tem a criação do gado e depois... E por aí vai. Então, tem esse incentivo e é um povo também diferenciado, que é um povo que trabalha muito. Né? Você vê aquelas pessoas, é sábado, às vezes domingo, as pessoas trabalhando, muitas carretas transitando, é uma economia muito Quando nós pujante. fizemos o podcast com a Cristiane, com sua esposa, ela falou muito sobre isso, que Sim. o povo é muito trabalhador. São. Essa questão aí, então a mão de obra é muito boa lá. Em relação assim, a gente fala diferente de alguns outros estados, né? A mão de obra lá é muito... eu não estou dizendo... Lá, Rondônia, ninguém está dizendo que o povo é preguiçoso. Eu estou dizendo que o povo é preguiçoso, são trabalhadores também. Só que eles têm uma cultura, que vieram uma cultura do Sul, que é um pessoal que são... O pessoal que tem do Sul são sulistas, mas tem muitos também, pessoas descendentes de italiano, alemão, são pessoas que vieram na época que trabalhava de meieiro, em lavoura, né? Que já tem, por exemplo, se você for em Santa Maria de Jequitibá aqui também, depois de Santa Leopoldina, né, aqui no Espírito Santo, sim, se você chegar lá naquelas agricultura familiares, as pessoas trabalham de sábado, de domingo, porque se eles virar as costas para a lavoura, vê um inseto, vê alguma coisa e acaba com a lavoura. Então lá com esse conceito, para mim, da época de colheita, você vê os pessoais trabalhando à noite, de dia não quer dizer que eles trabalham 24 horas, sim, sim, mas muda de turno. E... É uma demanda boa, né? Boa, E, inclusive, já tem falta até de mão de obra. Estava trazendo mão de obra de fora, já existe. Acho que é isso no Brasil inteiro, está faltando mão de obra para todos os setores. O pessoal também tem que ser capacitado para chegar também. Isso. Às vezes chega uma pessoa lá que não é muito, né? Que a gente fala assim, chega lá, vê que um trabalho é muito... O pessoal, ele chega num ambiente onde realmente as pessoas trabalham, às vezes a pessoa sente até um pouco de dificuldade. E esse crescimento todo que acontece lá são a questão do agronegócio, que por exemplo, você tinha a China, que a China não se alimentava direito. A Índia não se alimentava direito. Então, esses países passaram a consumir, né, ter mais alimentação, e essas exportações que aumentaram, dólar foi para cima, também chegou um período aí da soja chegar a R$160 a saca, hoje está acho que 110, 120, mas então deu esse boom tremendo no lugar. Então aí, essa valorização. E quando você fala com o agronegócio, não é da parte da pecuária, né, mas na parte dos grãos que eles comentam lá, o que acontece? Você mexe com muita tecnologia. Hoje os equipamentos lá são tudo... em GPS, então tem mecânica, aí você tem as carretas que transitam, tem as carretas que são, eles falam, 9 eixos, né? São 9 eixos, aí você bota 8, 16, com mais 2, 18, são 18 pneus. Aí você bota 18 pneus rodando e vira e mexe, tem que estar vendendo pneu. Aí você bota combustível. Tem uma pessoa que é parceiro nosso lá no empreendimento, que ele tem uma distribuição, ele tem posto de gasolina e tem distribuidor. Ele falou que por dia, ele num trecho de 700 quilômetros, ele vende, ele fala nos bicos, na bomba, ele vende 1 milhão de litros de diesel por dia. Caramba! Aí você vê, por que cresce tanto? Sim. É uma coisa, é uma roda que gira, né? Sim, então está movimentando tudo, isso é tudo agronegócio, é o que praticamente segurou o Brasil na pandemia, né? Mas tem gente que não gosta, né, do agronegócio, né? Reclama, fala deles. Aí. Eu tinha essa visão antes de conhecer. Sim. Não, eu sou a favor, assim, eu gosto. No geral, tem muitas pessoas que falam assim, desmatou, fez isso, fez aquilo. A pessoa não desmatou. O próprio governo foi na época e falou, se você quem não desmata não é dono. E se não fosse, tanto é que as reservas do Brasil são muito superior em percentual em vista de outros países. Eu tenho uma visão que todo mundo fala questão de desmatamento da Europa, eles não têm mais o que desmatar. O medo deles é o que está acontecendo no Brasil. O Brasil comandar o mundo. Sim. Comandar através de quê? Da cadeia alimentar. Se imagina se fazer uma guerra e o Brasil virar e falar assim, não vou dar alimento mais para ninguém. Se a gente soubesse a potência que a gente é, né? Entendeu? Aí, então, as pessoas lá de fora que falam são isso. Agora, o que tem lá de reserva, mas o mundo, a terra não existe a reserva que o Brasil tem. Não tem. Não tem.
não tem de reserva verde, né, o que eles plantam é um percentual irrisório, pequeno em vista de... A diferença é muito grande. E a tecnologia também hoje lá chega de uma forma, por exemplo, igual o gado. As pessoas têm pecuária, eles pegam uma propriedade, criam o gado em confinamento e plantam. Tem produção lá, pesquisa que você pode produzir, aumentar a sua produção 3 vezes mais sem precisar tirar uma árvore. Agora, existe gente que está fazendo coisa irregular de desmatamento? Tem. Existe em qualquer lugar. Não É como tem. Existe o corretor picareta? Sim. Tem, né? Todo lugar tem. Todo lugar tem, mas a maioria, as pessoas trabalham com muita tecnologia e o que eles cuidam mais é a questão das terras, dos mananciais, das áreas de preservação. Isso eu presenciei lá, né? Então, eu estou falando porque eu presenciei e as pessoas têm um cuidado porque a terra é o maior patrimônio deles. Então, se eles não cuidarem bem da terra deles, acaba o patrimônio. Sim, que é o patrimônio deles. Douglas, vamos falar sobre uma... Acho que em off aqui a gente está falando sobre a questão de uma greve que está tendo lá na minha cidade de Guarapari. Sobre uma questão de aumento, essas coisas todas, né? Que lá eles estão pedindo 6% por conta que o sindicato aqui deu 6%, né? Chegou aqui a 6% também. Fala um pouco sobre isso, Douglas. Tem essa diferença porque a gente sabe que o sindicato aqui é um e o sindicato de Guarapari é outro. Não tem nada, são coisas distintas. Fala um pouco sobre isso, Douglas. Tá. Tem o Sinduscom, né, que cuida, ela atua a nível de estado, menos na região de Guarapari. A região de Guarapari é o Sindicig. Sim. São sindicatos praticamente que têm a mesma função, mas o Sindicig, ele tem a economia deles lá naquele município, o Sinduscom e outros nos estados todos. A maioria da nossa cadeia de trabalhadores está aqui dentro da Grande Vitória, né? Tirando Guarapari, que o Sindicig cuida dali. Começamos a ter o que está acontecendo em Guarapari, assim como você está informando a questão de greve, nós começamos a ter também greve no canteiro da Vale do Rio Doce, no portão da Vale. Com aquilo ali, fomos obrigados a chamar uma assembleia para poder discutir a questão do aumento, se iria ter aumento ou não. Como no mercado, praticamente Vila Velha e Vitória tiveram um aumento de valor, de valorização dos terrenos, através de assembleia, da nossa assembleia, chegou a um consenso que poderia dar um aumento de 5% e depois mais 1% no final do ano. Isso porque estava cabendo dentro do orçamento que poderia estar dando isso. E estava tendo ameaça, questão de greve. Não foi por causa da greve que chegou esse aumento, é porque foi feito contas e chegou. Agora, Guarapari é diferente de Vitória e Vila Velha. Os imóveis em Guarapari estão estabelecidos. Eu não sei como é que está muito o mercado lá, porque lá é o Sindicig que está sob a ordem do Sindicig. Não teve a mesma valorização de Vitória e Vila Velha. Então, não é... Eu acho que não cabe o mesmo aumento que teve aqui nessa região. É diferente, é totalmente diferente. O mercado aqui houve uma supervalorização. E lá não ocorreu isso. A gente pega a Vitória aí, está entre as cidades mais valorizadas. Mais valorizada. Quinta e Vila Velha também. Então, isso aí influiu nessa questão de nós cedermos uma parte do aumento. Agora, o Guarapari é um mercado totalmente diferente daqui. Totalmente diferente. Muito por conta que lá é a segunda moradia, aqui é a primeira moradia. Né? E isso influencia muito. A pessoa, ela pensa, vou investir R$1 milhão em Guarapari, mas para mim lá 20 dias no ano. Sim. A pessoa investe R$1 milhão em Vitória para ela morar. Sim. É totalmente diferente, né? Então é isso que você falou, a questão de valorização. De valorização. E a questão do aumento é válido. Sim. Né? Se a gente for ver por conta de... Se for fazer essas contas aí, é válido o aumento. E Douglas, vamos falar sobre... Como é que você alinha, Douglas? O Douglas, presidente do Sinduscom, e o Douglas, CEO da VAR Desenvolvimento Imobiliário. Como você consegue alinhar esses dois processos aí, Douglas? Essa vida corrida,
Como é que é? Tem essa vida corrida, tem também a organização do meu futebol também. Tem o futebol também? Tem o futebol. Tá bom. Nós estamos no futebol lá, que quem organiza o futebol sou eu. Você sou eu também. também. Tem futebol ainda. Dia 6 nós temos até a nossa confraternização, a gente fazemos 2, 3 ao ano. E isso aí eu gosto de fazer também. Mas vamos lá, de trabalho. A Vaz é uma empresa que a gente é uma empresa estruturada. Nós organizamos ela ela tem um corpo técnico bem estruturado e recentemente nós estamos agora duplicando até a nossa equipe técnica dentro da empresa e eu trabalho, assim, tenho meus dias de estar na empresa, os dias de despachar, às vezes quando eu preciso de ir a Mato Grosso, Rondônia, eu vou 2 ou 3 vezes ao ano. Mato Grosso e Rondônia tem uma equipe também lá, uma estrutura de corpo técnicos e gestores também que cuida tudo. Hoje você tem a empresa Vaz, ela é praticamente 100% toda digital. As reuniões você faz por virtual, as assinaturas por virtual. Então, tem essa facilidade. O Sinduscom, a gente se dedica um tempo também lá, então ter um time bom lá também que nos auxilia, ter um corpo de diretoria, nós temos diretores, em cada pasta tem um diretor de projeto, diretor de meio ambiente, tem a diretoria de desenvolvimento urbano, né? Então cada um trabalha um pouco. E a gente tem a questão da responsabilidade maior. Mas a Vaz, né, já é uma empresa que a gente já vem planejando, já estudando, é uma empresa que tem mais de 25 anos. Eu tenho filhos meus que trabalham dentro da empresa, eu tenho a minha esposa na coordenação de venda, tem um diretor executivo que é o Erle. O Erle é já uma pessoa com bastante bagagem, bastante experiência. Ele é uma pessoa que já foi diretor da Alphaville, que cuida de todos os projetos da Alphaville durante 8 anos, aí está no nosso corpo também técnico. Ele já foi lá, fez a Fazano, o Fazano de Trancoso, ele que estruturou, ele que fez. Então a gente tem uma equipe bem robusta, bem estruturada, né? Tem o pessoal do departamento de marketing que trabalha com 5 pessoas dentro da empresa, tem a equipe de engenharia, tudo. Então isso aqui a gente fica bem tranquilo, é uma empresa que está bem, ela caminha bem, então a gente consegue ficar mais acompanhando, faz os planejamentos. Sim. E acompanha os planejamentos da empresa, dentro dos projetos todos. Quais são os estados que vocês atuam, Douglas, a Vaz? É Mato Grosso, Rondônia, São Paulo e Espírito Santo. Tudo na área de loteamento, 100% loteamento? Loteamento e loteamentos abertos e condomínio de lotes de alto padrão. E Douglas, me responde assim, como que o Douglas hoje ele consegue enxergar uma área para viabilizar um negócio? Vamos dar exemplo assim, o corretor, ele tem uma área e quem ele procura para levar essa área? Diretamente para o Douglas ou para alguma outra pessoa que seja responsável por isso? E quem dá a palavra final? Esse aqui vai servir esse loteamento, vai ser um loteamento de alto padrão, vai ser um loteamento de médio padrão? A palavra final sempre é a minha. Sim. Enquanto, certo? Aí a gente já tem essa percepção, porque isso envolve o análise de muita coisa. Então, como eu assim falo, com 15 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava dentro do escritório que era do meu pai, que já tinha uma imobiliária, né? Era uma loteadora que tinha sócio com outra pessoa, que era Boa Terra na época. E eu trabalhava dentro do escritório. Aí, dentro daquele escritório, eu ajudava até a limpar uma mesa, e ali como é que estava, aí comecei a fazer, na época, tinha que fazer um curso de datilografia, né? Datilografia. Eu tive conversando com o seu Aurélio, que eu fiz o podcast, aí falou, Nilson, hoje o pessoal não vê isso, mas a gente tinha datilografia, como é que é? Clicava 170 vezes por minuto, um negócio assim. Ele tá bem de memória, eu não me lembro quanto dia. Ele lembrou disso, Aí botava, aí você fazia estudava, né, o curso e tal. Aí assim, agora hoje é o dia para você fazer a prova. Aí você pegava um caixotezinho, tipo uma caixinha, aí botava em cima dos seus dedos, você não via os dedos nem as teclas, não. Nossa. Aí você tinha que passar. Aí passou ali, não, tá aprovado. Era bem bacana. Depois que veio computador. Então, aí eu comecei ali, depois eu fui para campo,
fui ver como é que ia acompanhar a obra, depois fui ser corretor de imóveis, fui fazer plantão. Aguentou ser corretor, Douglas? Eu sou corretor de imóveis, sou corretor, Isso aí. fui do conselho por muitos anos, passei no conselho, fui já diretor do Sindimóveis, do Sindicato dos Corretores de Imóveis. Então, dentro dessas áreas, passei tudo. Então, e na época, nós começamos praticamente com nada. Então, o que a gente falava? A necessidade faz o sapo pular. Então, você tinha que aprender tudo. Eu não tinha condições de contratar uma empresa de pesquisa para poder fazer uma pesquisa. E a gente analisava. A primeira coisa que eu me colocava sempre era no lugar do cliente. O que eu compro? Eu compro isso? Ah, não, eu ganho tanto, eu só consigo comprar isso. Então, aqui eu compro. Ah, eu ganho tanto. Então, eu sempre me coloquei, porque eu sempre transitei com do pessoal da classe baixa e da classe alta. Isso desde pequeno. E isso me facilitou a ter entendimento, saber das áreas. Aí eu aprendi com isso. Então, hoje, quando chega um corretor, chega com uma área, ele encaminha, tem o meu filho, então o pessoal olha, aí, por exemplo, aí manda as imagens, aí eu pego, olha as imagens, olhei a imagem, a localização, ó, isso aqui já começa, já dá para analisar. Depois disso, documento, olha, né, a fundiária do terreno. Ah, tá o quê? Ah, tá em nome de quem? A gente faz uma consulta, como é que tá essa pessoa, se a área tá certidão, tudo. Aí depois disso, aí começa a fazer uma análise. Aí vai ao local, eu gosto de ir ao local e ver a área de perto, pisar na área e andar na área. Depois disso, roda uma viabilidade. Deu viabilidade, a gente toca, mas as áreas podem ser encaminhadas. E tem medidas, assim, que você... Tipo assim, Nilson, eu tenho uma medida padrão de que eu gosto e Depende do lugar. Depende do local. Da localização. Às vezes você pode ter por exemplo, como exemplo, na Praia do Canto. Aí uma área aqui na Praia do Canto, aí 50 mil metros eu faço um loteamento. Sim. Porque as poucas unidades que vão dar, o VGV já vai compensar do que de uma área de 1 milhão de metros quadrados. Sim. Lá em outro local. Os 50 metros aqui é maior do que, por exemplo, 1 milhão em outro lugar. A gente tem trabalhado assim, com aquilo que nos dá um VGV acima de 50 milhões. Né? Aí aqui VGV acima de 50. Abaixo disso, a gente não gosta de analisar. E hoje, Douglas, a gente sabe de loteadores que tem hoje no Brasil, né? E qual o diferencial da Vaz, Douglas, no desenvolvimento imobiliário, na questão da área de loteamento, que pode diferenciar ela das outras? Que a gente tem hoje aí, que a gente fala do Alphaville, né? Que é né, que inclusive teve lá em Guarapari também. Como é que funciona isso? Qual o diferencial hoje que a Vaz tem? O diferencial é porque o Douglas, ele olha desde o início da implantação e vê os detalhes, mínimo detalhe, locais que às vezes você faz recuperação, faz plantio, área verde, e o que nós fazemos é aquilo que a gente compra. Se a gente não compra, a gente não vende. Sim, é o que até a sua esposa mesmo falou, a Cristiane falou, que vocês olham, se você comprar, então Porque tem muita gente que pensa muito na grana, né? Primeiro, sim, não quer saber se vai ser bom. Não, a nossa conta é inverso. Então. A nossa conta é assim, eu compro isso, então eu compro, mas eu compro desse jeito. Então eu vou botar isso. Aí depois que eu coloco isso, aí eu vou fazer conta. E sempre fecha, porque primeiro quando você vê a área, fala assim, aqui nessa área eu consigo colocar o produto tal. Aqui eu já não consegue colocar um produto diferenciado. Tipo, igual nós fizemos agora, Fazenda Barão do Império. Ali eu não poderia colocar uma linha Boulevard. Então, o que cabe ali? Aí foi desenvolvido, as pessoas olham muito região de montanha, que querem chácara em região de montanha, ou querem praia, que é primeira moradia. Sim. Então, nós vamos desenvolver um produto que não tinha, inclusive, depois de pesquisa, descobrimos que nem no Brasil não tem um conceito de agrogastronômico, que você produz tudo dentro daquele local, né, e distribui em condomínio. Isso não tem no Brasil. No Barão tem, né? No Barão do Império. Barão é assim. Lá é assim. Assim. Inclusive, nós estamos levando esse projeto para São Paulo. Sim. Para poder estar... Tem a a Fazenda da Grama, Quintas da Baronesa,
a Boa Vista, o nosso empreendimento vai ficar ali junto perto daqueles dali. Então, é para poder trazer um conceito totalmente diferente que tem em São Paulo. Até a Fazenda do Barão para lá. Top, vai ficar bonito. E hoje, quantos projetos vocês têm em andamento, Douglas, pelo Brasil? 39 projetos. 39 projetos, 39 loteamentos. Loteamento para ser lançado dentro de 2 anos e meio a 3 anos. E mesmo assim ainda tá... Se mostrar uma área, ainda faz ainda, Douglas? Fazemos aí. Carlos, fica atento aí que a gente tem área aí para mostrar para ele. Tem lá, por exemplo, lá em Mato Grosso e Rondônia, nós estamos com 3 bi de lançamento para fazer, de VGV. E aqui no Espírito Santo está batendo aí 2 bi e 200. Aqui no Espírito Santo. E como é que... vamos falar sobre questão de valores, Douglas. Como é que... a gente fala de questão de valores assim, Mato Grosso do Sul, a gente sabe que lá o pessoal gosta muito de pagar à vista, pagar parcelado, eles olham muito para preço, como é que funciona? E tem essa diferença de estado. Depende do produto. Se for um produto econômico, aí vai até a gente abrir um pagamento a 180, mais roda mais 120. Se for um produto de alto padrão, 80% você vende em 36 vezes, 36 meses. Que é mais ou menos o padrão ali de parcelamento da Vaz ou... Nós abrimos com até 120, né? 120, isso. Mas o que a maioria, 80%, e já tem uma média já, que vende em 36 meses. Tá. E Douglas, Nordeste? Douglas. À vista vende bastante, né? Bastante. Quando você dá uma condições de desconto, vende bastante também. Tá. E Nordeste, Douglas? Nordeste, de entrar lá? Nordeste, nós já analisamos algumas áreas ali na região de Porto Seguro, mas desistimos, preferimos não. Não. Não é ruim, Douglas? Não é ruim, não. Não é ruim, é bom, né? É bom, mas nós preferimos não. Acho que é um processo mais demorado. Aquele processo, aquela burocracia, né? A burocracia é diferente das burocracias daqui. Então a gente não joga esse jogo, então a gente prefere não ir. Como eu não estou falando o nome de lugar, estou falando só, né? São 2 estados, Bahia e Rio de Janeiro. Esses 2 estados a gente não... Chega bastante área nessa região, mas a gente olha e... Descarta logo. Descarta. Tá. Isso. Douglas, hoje a gente pega vamos dar exemplo, um Douglas começou o loteamento lá atrás, para um Douglas, né, que tem um loteamento hoje. Quais são as inovações hoje no setor de loteamento que você vê essa diferença tanto de lá para hoje? A gente diz lá de tecnologia, de tudo. E se houve uma mudança, né, porque a gente também pega um antes-pandemia e um pós-pandemia, né? Sim. Como é que você vê essas mudanças, Douglas? Eu vejo porque na época eu peguei... quando existia a legislação que não era 6766. Sim. Então, eu vou muito mais além do que você fala, a questão da pandemia, que é coisa recente. Em 74, 75, existia muitos loteamentos que era só abertura de rua, né? Você não tinha a obrigação de colocar energia, nem água, nem nada. A pessoa abria poços artesianos. Então, naquela época, houve uma evolução depois quando veio a legislação 6766, no final também de 79, teve uma enxurrada muito grande de loteamentos, tanto é que se você for principalmente a Rodovia do Sol, existe vários loteamentos ali ainda que foram riscados e não foram nem vendidos, até a própria reserva Paulo César Vinha, boa parte dela, foram todos loteamentos que fizeram tudo no apagar das luzes quando estava... surgindo a 6766 e aprovaram um monte de loteamento, faltando aí 3, 4, 5 dias para começar valer a 6766. Então, de lá para cá, quando veio a 6766, aí houve uma evolução. Mesmo assim, durante um período enquanto estava a 6766, tiveram muitos loteamentos clandestinos e irregulares. Nós mesmos, na época, começamos a Cristal, em 82, 83... eu fui um dos primeiros que chamei o Ministério Público e falei, não dá para a gente fazer loteamentos na 6766 com pavimentação, com toda a infraestrutura, enquanto tem pessoas fazendo coisas irregulares e o poder público está fazendo vista grossa para isso. Foi quando começou a parar um pouco dos loteamentos clandestinos, mas surgiram as invasões, porque na época ainda
existia o programa de habitação que era o BNH, né? Que era aqui quem cuidava do BNH era Coab, né? Que era o órgão do governo do estado, e faziam muita casa. Aí suspenderam o BNH, suspendeu a Coab, parou, e começaram a ter bastante invasões dentro da Grande Vitória. O Padre Gabriel, a região de Terra Vermelha, né? Você tinha ali também Castelo Branco, Nova Rosa da Penha, e por aí um monte vieram acontecendo, porque não tinha as implantações, porque os loteamentos, com toda a infraestrutura completa, ele ficava muito caro. Então, encarecia bastante. As pessoas não faziam, paravam, começou invasão. Como o Espírito Santo, as terras, começaram a se valorizar mais, implantação de Vale do Rio Doce, CST, e começou a economia, as indústrias surgindo na serra, começou a viabilizar o preço do metro quadrado da terra e os terrenos ficaram mais valorizados. E isso, houve uma evolução na questão dos loteamentos. Permitiu-se fazer e se criou valorização. A cidade foi crescendo, foi se desenvolvendo, o preço de metro quadrado foi aumentando. E no período da pandemia, foi quando foi a grande virada dos loteamentos e principalmente os condomínios de lote. Me lembro até que na época que estava na Cristal, nós lançamos o Boulevard Lagoa, a Alphaville lançou a Alphaville, nós começamos com preço de terreno a 120 mil, né, tanto o Boulevard quanto o Alphaville, e no início começou a ter um aceleramento de venda, as vendas estavam muito boas, mas veio logo uma crise, na época que estava o governo da Dilma, né? Houve aquela crise. Em 2014, né? Isso. E teve a crise que veio, acho que foi depois de 2014. Que o negócio da Dilma ali foi o negócio do impeachment, foi todo, né? Isso, foi acho que 2018, por aí, 2016, 2018. Aí o que ocorreu? Várias construtoras começaram a queimar seus produtos. Tinha, por exemplo, apartamento na região ali de Itaparica, Praia da Costa, que custava 700 mil, estava torrando por 400 mil. Tiveram empresas que saíram do mercado, né? Algumas foram à falência, outras saíram do mercado, fecharam. E as pessoas estavam indo bem a questão de condomínio, que não tinha uma cultura de condomínio no Espírito Santo, porque Vitória é a cidade mais verticalizada do Brasil, né? Então não tinha essa cultura de condomínio, as pessoas diziam, não, ao invés de comprar um lote dentro do condomínio, eu vou comprar lá o apartamento e tal. Então parou os condomínios. Mas quando veio a pandemia, as pessoas perceberam que eles teriam mais liberdade do que morar num apartamento que não poderia sair, pegar um elevador. Então eu falei assim, não, falaram que tem um condomínio ali, tem uma chácara, um sítio lá no outro local, e começaram a aprender a morar dentro do condomínio. Então, isso aí, os preços praticamente tiveram uma valorização mais distante de 10%, 120%. A gente fala que muito corretor vendeu tropeçando, né? Ele, na verdade, não vendia, né? Na época da pandemia, você tropeçava e fazia uma venda. Aí eu fiz um podcast com o Clevison Passos na época, ele falou um negócio, Nilson, pós-pandemia começou a aparecer os corretores de verdade. Porque na pandemia ali, muito corretor vendeu sem ter tirava pedido, tirava proposta. Experiência no mercado, porque foi isso aí que você falou. O cara estava na casa, foi pro prédio, aí depois ele viu que ele precisava retornar para casa. E ele começou a fazer conta. Ele pegava o terreno e falou assim, gente, eu estou comprando por exemplo, hoje, o terreno, né? Vamos dizer lá, Bar do Lé. Né? Eu estou comprando terreno 380, 400 mil. Aí eu pego uma casa eu meto uma casa lá de 200 metros quadrados, 200, botar um valor lá em cima, 5 mil, aí 1 milhão, mais 400, 1 milhão e 400. Eu não consigo ter um apartamento com esse valor, tendo deste tamanho, dentro do condomínio, eu tenho o meu quintal, eu tenho um clube, eu largo meu filho aqui dentro do bairro com o muro fechado, segurança e tudo. Epa, eu não estava sabendo disso aqui. Aí fala para um amigo, fala para outro. Sim. Tanto é que os condomínios não tem mais nenhum lote para vender. O Mar do Lé não tem lote para vender, Jardim de Veneza não tem lote para vender, o Riviera Barra não tem, o Boulevard Lagoa não tem.
o Alphaville não tem de terceiro. De terceiro, de isso. terceiro. Da própria empresa. Empresa não tem. Mais, não. Isso. Douglas, pra gente finalizar, a gente tá acabando já, 1 hora passa rápido. Bem Vamos rápido. falar sobre sobre nossa cidade lá, Guarapari. Vocês têm um projeto pra lá, né, Douglas? Temos. Tem um loteamento lá. Tem como falar um pouquinho? Quando vai ser o lançamento? Quando pretende começar? Lá nós vamos lançar lá é o Boulevard Prêmio Guarapari. É na linha do Boulevard, né? Nós estamos pensando, expectativa de fazer lançamento fevereiro do ano que vem, janeiro, fevereiro de 2026. É um condomínio de alto padrão, com clube. Ali é Boulevard mesmo, então tem conceito bem elevado. Tem ideia de quantidade de lotes? São 380 unidades. Ah, tá. Então, top. Então tem produto bom pra gente ano que Tem vem, produto né? bom com... Forma de pagamento, como é que vai ser? Lá forma de pagamento, nós vamos fazer financiamento até 120 meses. Direto com vocês, né? Direto conosco. Final 10%, 20%? Varia de 10% a 20%. Essa tabela ainda a gente vai poder deixar para fazer bem no final. Agora é questão de portaria, com câmera de monitoramento em todo o circuito. Sim. Piscinas, né? Não é alto Quadra, padrão mesmo, né? pista de boliche, steakhouse. O padrão que nós fazemos ele é bem elevado. É diferente dos outros condomínios que faz. O nosso a gente tem um padrão diferenciado. Douglas, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente. Vou te dar um brinde nosso. Opa! Que a gente dá para os nossos convidados. Aqui, o Douglas. Tá bem. Uma lembrança nossa. Tá bem, eu fico agradecido. Nosso parceiro e patrocinador, o Flávio da Bela Estampa, que fica lá em Guarapari. Bela Estampa? Isso, Fica lá em Guarapari. Aí a gente presenteia os nossos convidados. Opa, aí. Com a canequinha. Bacana. Bom que a Bela Estampa, mas o papo com o corretor vai ficar marcado. Com certeza. Obrigado, Nilson. Tá bom, Douglas? Obrigado, Bela Estampa. Foi um aprendizado estar com você aqui e esperando vocês lá em Guarapari para aquela parceria lá com a gente lá. Tá bom, Gu? Obrigado. Vai ser um prazer estar lá, mas quando ir lá eu não vou deixar de comer a muqueca, não. Não, já tá convidado já. Quando for lá pode falar que já tá convidado já. Tamo junto. Tá bom? Então, galera, obrigado. A gente fez mais um podcast aqui com o Douglas, que esteve aqui com a gente. E queria agradecer vocês. Curte, comenta, compartilha para ir mais longe o nosso canal. Obrigado, galera.